Fala galera, então, tudo bom? Antes da gente começar o vídeo, é importante dizer que esse projeto foi realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc. E aí, mais um dia? Mais um dia, Vamos papai. embora. Mais um Mais a dia. gravação. Bom, acho que dando seguimento, né, ao quarto episódio, ao Isso, quinto episódio, último episódio aí da da temporada. temporada, que a gente resolveu falar um pouco sobre o que é a religião, Sim. a importância da religião na sociedade, e a gente achou massa que a gente trouxesse não só uma perspectiva, mas bem mais de uma, né, para dar um aspecto mais macro dessa consciência do que é, e da importância dela na sociedade, a relevância, o que ela faz. E seguindo nessa perspectiva, hoje a gente vai trazer um cara que ele segue a doutrina espírita, Sim. kardecista. Ele é formado em filosofia também, ele é professor de filosofia. É um amigo de um antigo mestre meu, Josualdo Cunha. Abraço e beijo, Jotinha. Se estiver vendo isso, espero que esteja. Dê like aí, Jotinha. E aí, esse cara aí é fantástico, segundo o Jotinha, e a gente ia bater um papo antes de começar isso aqui. E vamos lá, né? Vamos dar um segmento agora, continuar esse debate que tá gostoso. Tá gostoso, tá É. gostoso esse clima. Trouxemos no bloco passado um protestante, um evangélico. Queríamos trazer mais, porém, infelizmente, é difícil conseguir gente em meio à É pandemia, difícil, difícil. mesmo fazendo online, mas conseguimos Paulo aqui. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. A gente tá aqui para trocar uma ideia legal, para colocar as pessoas para pensarem, diferentemente do que vem acontecendo nos últimos tempos. Verdade, verdade. E apesar do programa, o nome do programa ser Boi de Fogo, hoje vai ser um Boi de Fogo mais light. Tá sendo light, né? Acho que não tá sendo. Acho que tá sendo um papo light. Acho que a parte do boi de fogo em si, né? Essa coisa mais acalorada é justamente por conta das temáticas, né, que a gente trouxe. Que se a gente saísse daqui, sei lá, e fosse pra um lugar tipo Twitter, acho que acho que já seria É, uma discussão mais acalorada da sim. outra vertente da história. Agora apresenta quem é Paulo, pra gente começar direitinho. Então, simbora. Paulo, como eu já falei, ele segue a doutrina kardecista, ele é formado em filosofia, beleza? E aí, eu não sei muita coisa, na verdade, sobre Paulo. E aí eu vou pedir, na verdade, que ele se apresente. Eu achei mais legal, porque às vezes eu falo uma besteira, sabe? Por exemplo, no primeiro episódio eu fui falar sobre Portela, eu falei que ele era doutor já, só que ele é doutorando. E aí a gente deu trabalho pro cara da edição, dar uma. Isso. E aí eu achei por bem que Paulo se apresente para nós. Me diga aí, professor Paulo Fernando, é isso mesmo? Isso, Se apresente isso. para Um nós. Quem momentinho, é por Paulo? favor. Um Claro. momentinho. Legal. Olá. Opa. E aí, Pronto, Paulo? tive um problema aqui. Meu nome é Paulo, né? Paulo Fernando. Minha formação, sou graduado em filosofia, né? Sou mestre em filosofia também, pela Universidade Federal de Pernambuco. E sou doutorando em filosofia, né? Pela Universidade de Barcelona. Então, a minha formação acadêmica é essa, né? Minha apresentação. E sou um entusiasta pela vida, né? Pela, pela prática do bem, digamos assim. Em Caraca, a gente conclusão. tem um Aristóteles aqui hoje. Caraca, doutorando em filosofia, meu parceiro, com dois idiotas entrevistando ele. Vê se Com pode. dois idiotas. Meu Com dois Deus. E aí? graduando. Ai, caraca, massa, Paulo. Cara, pra começar, acho legal fazer duas perguntas básicas, né? Porque aí a gente tem. Você é um cara que é kardecista e é um cara que é filósofo, doutorando em filosofia. O que é o espiritismo kardecista e o que é a filosofia, qual a vertente da filosofia que tu segue, por sinal. Sim, o que é, né? Isso. Na verdade,
o espiritismo, né, kardecista, ele é a compilação, né, digamos assim, de todas as experiências, todas as vivências espirituais, né, desde o passado até o presente, digamos assim, ou até o presente no momento que foi compilado, né, por Allan Kardec, ou o chamado professor, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Então, na verdade, o espiritismo ele é essa doutrina, né, que na verdade visa promover a prática do bem, né, pautado, né, fundamentado no Evangelho de Jesus, né, que só nos ligou o que outra coisa senão o amor. Legal. Agora, em questão de corrente filosófica, que a gente tava, o que é que você, qual é a sua corrente filosófica, o que é que você estuda mais, sobre o que é que você está estudando no doutorado e tal? Tá, assim, minha corrente filosófica, né, foi ótimo, foi bem pontual, né, porque eu estudo um filósofo alemão chamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ok. E aí eu estudo, na verdade, esse filósofo desde a graduação, né, que foi responsável por uma obra espetacular chamada A Fenomenologia do Espírito, né, que é um verdadeiro tratado sobre a formação da consciência, né, que sai do seu estado mais rudimentar de conhecimento, né, até se saber-se como um espírito, né, ou seja, como uma unidade com um todo, né, ou seja, é o que ele chama de saber absoluto. Então, na verdade, o que eu estudo é esse filósofo e mais centrado hoje em dia com a temática da relação intersubjetiva, né, ou seja, com o problema da intersubjetividade. Como é que eu posso encontrar meios e formas lógicas para aceitar a diferença do outro, a diferença real, ou seja, aceitar o outro como outro, né? Então, basicamente, em resumo, em grande síntese, né, essa é a minha área de estudo, minha área de interesse, né? Pô, massa. E aí, começando a entrar nessa grande seara, nesse tema que é o nosso, eu tô toda hora mexendo no cabelo porque ele tá vindo pra orelha e me incomoda, tá? Não é tique não, é porque tá me incomodando. Eu resolvi deixar ele solto, eu tô me arrependendo amargamente. Obrigado aí, figurinista, pela ideia. Mas enfim. Entrando agora no nosso tema, né, que é religião dentro da sociedade e tal, de um modo amplo, assim, pra ti, juntando teus saberes, tanto particulares, né, como espírita, tanto mais acadêmicos. O que é a religião, Paulo? Pra ti, o que é a religião? Religião é nada, eu diferencio a religião de religiosidade, né? Mas conceitualmente isso está muito bem pautado, está muito bem, acho, conhecido por todos, né? Religião, como todos sabemos, é o que? O religare, vem do religare, né? Ou seja, dessa reconexão com o divino, né? E mais do que isso, do divino em nós, né? Esse reencontro de nós com um, né? Com Deus, com o absoluto. Então, religião se distingue de religiosidade na medida em que a religiosidade ela está mais vinculada a dogmas, a um modo de fazer, de conduta, e a religião é, de fato, essa reconexão, né, ou essa conexão com o divino, e aí ela se estende realmente a todas as formas de expressões religiosas. Entendi. Paulo, eu tô falando aqui com uma pessoa altamente leiga. Eu não entendo nada de espiritismo. Eu nunca estudei. Eu e Matheus nós somos cristãos, então. Não, mas assim. Nelson. Nelsinho. Corta. De novo, mano. Eu e Nelsinho, nós somos cristãos. E a gente vem dessa perspectiva cristã, protestante. Então, eu vou ser sincero, eu não entendo. Por isso que eu te chamei aqui pra gente conversar, pra gente trocar esse papo legal. O que é que diferencia o kardecismo, o espiritismo, do protestantismo, especificamente? Porque eu não sou católico, eu sou protestante, então eu entendo a minha área. Porque, de certa forma, nós temos algumas coisas que são diferentes umas das outras. Vocês veem Cristo como um evangelista, veem Deus como o mesmo Deus nosso, mas algumas coisas são diferentes. Quais são essas diferenças? Então, né,
são diferenças que, ao meu ver, sinceramente, que não nos divide, não deveria nos dividir, né? Porque isso são aspectos secundários, ao meu ver, que se trata, na verdade, da doutrina da reencarnação, né? Eu acho que esse é o ponto que é de uma grande divergência, né? Não só esse ponto, mas como a própria questão das manifestações espirituais, né? Da espiritualidade, dos espíritos que nos acompanham, que nos assistem. Mas a questão é o seguinte: por que eu digo que não deveria nos dividir essas questões? Porque é o mais importante, já que nós partimos de uma base comum, que é a lei de Cristo, que é o amor, que é a lei da fraternidade universal, né, a prática do bem, o progresso moral, né, na medida em que a gente busca, de alguma forma, se melhorar no mundo, a gente, ao buscar internamente, né, se melhorar, é impossível que não melhore na relação, com os outros, né? Enfim, há uma via de mão dupla. A grande questão que eu falo é que, de fato, não deveria dividir, porque é uma questão interpretativa, né? Nós acreditamos que há uma necessidade, sim, não só uma necessidade, mas como é claro que existe para nós, né? Para nós, pelo menos, é evidente que existe esse processo de reencarnação. E por que esse processo de reencarnação? Visando, de fato, um melhoramento, né, um burilamento, melhor dizendo, de nossas deficiências morais, de nossas deficiências internas, que tanto atrapalham a humanidade, né, que tanto atrapalham o mundo, de alguma forma. Então, a base é essa. Eu acho que isso é um assunto que não deveria nos dividir. Era um assunto de pouca importância. O que nos une, de fato, é o amor, né, é o bem-fazer. Entendo. Massa. Eu acho interessante, né, que a base, eu acho que de qualquer religião, eu acho que é o amor, né? Essa coisa de querer tentar se conectar com o divino, e o divino é esse amor, né? Esse desejo fraternal aí que existe por todos. E tem até algumas intersecções, né? Por exemplo, essa coisa de reencarnação existe no. Essa coisa, né? Esse elemento da reencarnação existe no Espiritismo, aí vai estar lá no Budismo, eu acho, né? Aham. Vai estar lá no Hinduísmo, eu acho. Que vai repetir em outras religiões, e algumas coisas que tem no cristianismo vão estar em outras. Acho isso uma parada muito, muito massa. Só que aí, cara, eu começo a me perguntar um pouco qual é a influência da tua religião, do espiritismo na sociedade hoje em dia, no que o espiritismo ele está agindo, como ele está agindo, onde ele está agindo, sabe? Qual é a influência dele? É uma pergunta maravilhosa, interessante, porque ela age tanto do ponto de vista de uma instituição, né? Ou seja, com as né, as instituições de caridade mesmo que existem, né? Em cada bairro, inclusive, né, comunidade existe, né, pelo menos uma, né, ou pelo menos um centro espírita, né? A gente é fácil identificar, né, isso então é muito visível, mas eu acho que talvez o mais interessante seja esse processo que ninguém vê, que é essa transformação interna, e que faz com que cada individualidade que passa por esse processo, né, de burilamento do seu interior esteja ajudando sem ser visto, sabe? Esteja, ao se ajudar, ajudando o próprio processo daqueles que ele ama e até de quem não ama, seja através de uma prece, de uma elevação de pensamento por ele mesmo, por aqueles que não gostam dele, por aqueles que gostam dele, porque a caridade ela é muito ampla, né? A caridade não é só dar o bem material, né? A caridade ela se expressa, se manifesta das mais diversas formas, né? O amor é muito amplo, né? Porque o amor é a essência divina. Né? Então, a caridade é mais um desses aspectos, vamos dizer. Na verdade, a transferência material é mais um que é muito importante, claro, transferência. Mas há outros elementos muito importantes que é a palavra amiga, né? É o consolo. Né? Muitas vezes uma palavra pode salvar, como também pode destruir. Né? Então, a importância na sociedade é na medida em que a doutrina espírita, e por isso mesmo devemos ter atenção à doutrina, né? Porque não é
não é uma obrigação para aqueles que ouvem seguir A ou B, é, na verdade, um processo de assimilação, né, interna, em que cada consciência é estimulada a ou praticar, né, seja que tipo de ato for, está sendo guiado por essa doutrina, né? E a doutrina se baseia, mais uma vez, pela lei de Cristo, pela lei do amor, né? E a lei do amor é essa? Eu diria que a lei do amor que a doutrina espírita se centra e que eu, pelo menos, se toda a Bíblia se perdesse e ficar só essa parte de Cristo, eu acho que valeria. Que é aquela passagem quando Jesus diz, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque como é que ele pode amar a Deus a quem não vê e odiar seu irmão a quem vê? Né? Então eu acho essa parte fantástica, porque ela resume bem, né, o que é a essência, vamos dizer assim, do amor fraternal. E a essência, digamos assim, não só do espiritismo, mas de todo esse movimento, né, da espiritualidade do bem. Entendi. Paulo, em relação à questão dessa unidade, porque a gente, como religiões que seguem o Deus, digamos assim, judaico-cristão mais conhecido, católicos, protestantes, os espíritas que declaram fé em Cristo e tal, a gente se une muito em pautas, digamos assim, pautas morais, pautas pontuais. Exemplo, liberação de drogas, aborto, e a gente não se une em pautas que, de fato, melhorariam a nossa vida como sociedade em geral. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que existem outras pessoas que professam religiões diferentes e que a gente não olha com o amor que você estava falando para que a gente tornasse uma sociedade melhor para todas essas pessoas. Eu tenho minha fé, eu professo minha fé, mas eu não sou contra a liberdade religiosa. Acho que todo mundo tem direito de ter sua religião, de praticar sua religião ou de não praticar religião nenhuma. Agora, essas pautas pontuais que nós defendemos em conjunto, muitas vezes, por exemplo, às vezes a Igreja Católica não defende alguma coisa que a Igreja Evangélica defende, mas dependendo da pauta, elas se juntam. Até que ponto, na sua opinião, essas pautas são importantes para nós? A pauta que você fala, eu pediria que você só Vamos lá. refizesse essa Essas questão, porque pautas, eu digo melhor. pautas pontuais no sentido de, tipo, não especificamente aborto, liberação de drogas. Eu estou falando de, tipo, exemplos, pautas sociais, de ajudar as pessoas mais necessitadas, de fazer trabalhos de caridade. Por que essas instituições não trabalham em conjunto? Há algum problema, alguma deficiência de comunicação entre instituições para que não realize esse trabalho em conjunto? No caso, tipo, juntar, sei lá, o cristão, o evangélico, o católico e o espírita, todo mundo junto em prol de, sei lá, todo mundo vamos fazer a campanha do quilo para ajudar a determinada Isso, comunidade. pautas Tipo pontuais, isso. Massa, massa. Entendi a pergunta. Sim, entendi, perfeito. Essa questão é ótima. Era aquilo que inicialmente nós tocamos, assim, né? Já reside o problema na questão da religiosidade da religião, né? Centra-se aí. Porque como eu disse para você, é, é, se é de pouca importância, essas questões, pelo menos eu acredito, essas interpretações, vamos dizer assim, né, sobre a própria palavra, né, de Cristo, o que é que está claro, como dizia Descartes, o que é que está claro e distinto ali, que deveria nos unir? É o amor, né? É uma ideia clara e distinta, está muito claro que o que Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse amai ao católico e detestai ao espírita. Ele não disse amai ao protestante e detestai ao bandista. Enfim, ele não disse nada disso. Ele disse amai ao próximo como a ti mesmo. Né? E claro, e amar ao próximo como a nós mesmos é ao mesmo tempo estar promovendo o amor a Deus. Né? Aquela passagem que eu disse anteriormente, que o Cristo fala, né, está ligando, interconectando diretamente de que o amor a Deus é um amor
para a alteridade, que se chama em filosofia, que é o amor ao próximo, no sentido comum, né? Enfim, então o que nos divide é mais vaidade humana do que o que foi legado para nós pelo nosso mestre maior, que foi Jesus. Né? O nosso mestre não quis nos dividir, ele quis nos unir. O que nos divide é a vaidade humana, né? É o interesse escuso, enfim, né? De fato de fato, digamos, a falta de humildade, né, para entender que Cristo deixou a lei muito básica e simples: amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não, nestas palavras, ele não designou, ele não manifestou nenhum predicativo excludente, né? Não colocou nenhum predicativo excludente. Quem colocou foi os próprios homens, né? Fomos nós, digamos assim, né? Já que eu sou homem, faço parte da humanidade, né? Homem e mulher, digamos assim, para Estamos uma aqui, né? gênero. Estamos aqui, né? Temos parte da culpa, né? Mas tenho culpa porque sou filho do homem. Como diria a musiquinha. Musiquinha mesmo, Então, clássico. eu acho que o que nos divide, meu querido, eu acho que nos divide, infelizmente até hoje, é a vaidade humana, não é a lei divina, não. É a vaidade humana, né? Que você colocou muito bem. Por quê? Né? Por que a gente deveria se unir? Por que há essa divisão? Então você já sente isso, né? Que há um estranhamento da sua própria parte. Por que não deveria haver uma união para a prática do bem? E Sim, aí, eu concordo, como eu já estava falando, nessas pautas pontuais, porque, de certa forma, a questão da doutrina, elas são muito excludentes umas das outras. Você olhar, por exemplo, para a doutrina católica, ela é quase que diametralmente oposta à doutrina protestante. Tanto que nós fomos chamados de protestantes durante a Reforma porque nossa doutrina era muito diferente. E a de vocês tem diferenças da nossa. Eu não quero entrar de novo nesse ponto. O ponto que eu quero entrar agora é que eu creio que hoje, Paulo, você, eu não sei se você pode me dar essa informação, eu acho que a comunidade espírita brasileira acho que é a maior do mundo. Se é, é a maior do mundo, né? Então, a gente vê que, de certa forma, a religião espírita ela tem um peso na sociedade brasileira. Ela tem uma influência dentro da nossa sociedade. Agora, uma coisa que eu vejo pouco é a influência política da religião espírita dentro da sociedade. Porque a gente vê católicos dentro da política, a gente vê pessoas de religião de matriz africana dentro da política, a gente vê protestantes dentro da política, mas eu, pessoalmente, eu posso não conhecer. Deve ter. Mas eu não conheço espíritas que vivem essa vida pública dentro da política, influenciando a sociedade de dentro da política. E falando sobre política, Paulo, eu queria que você nos explicasse, conversasse com a gente sobre qual a importância, qual a influência política social do espiritismo no Brasil. então, né? Você levantou também uma questão interessantíssima, porque reside também no núcleo do que estávamos falando, né? O importante é que entender que a gente não vai chegar em nenhuma esfera, como existem professores espíritas como eu, né? Devem existir muito bem políticos espíritas, mas a gente vai chegar em nenhum lugar e o se utilizar, né, da nossa crença, da nossa profissão de fé, digamos assim, né, para através dessa doutrina querer, né, que os outros comprem como verdade absoluta. A gente pode defender muito bem causas importantes, causas sérias, sem precisar necessariamente manifestar, né, de que fundamento, né, de onde partimos, do ponto de vista, né, da crença mesmo. Então, na verdade, né, isso toca, né, se não há, por exemplo, assim, essa manifestação explícita de políticos que dizer eu sou espírita e vou defender causas espíritas, vamos dizer assim, e que ao meu ver é maravilhoso que isso exista, porque é defender de alguma forma que a pluralidade das religiões estejam preservadas, né? Porque na medida que há essa incursão dentro da esfera realmente política, no sentido das instituições, né? O que é que se promove? Promove uma guerra, né? Uma guerra no sentido do que é vamos dizer assim, do que é para ser defendido, de que não é para ser defendido, na medida em que não se coaduna com a minha visão de mundo, com a minha visão de fé. Então, eu acho interessante, eu acho que isso mais nos beneficia, na verdade, né? Não haver,
digamos assim, uma incursão espírita nas instituições democráticas de direito, né, no sentido das instituições do parlamento para defender causas espíritas. Então, esse ponto eu acho que é mais a nosso favor do que a desfavor. Em segundo lugar, né, um ato político ele começa de forma singular, né? O ato político ele começa de forma singular. Na medida em que nós nos transformamos, nós reconhecemos nossos erros, vemos nossas limitações diárias, buscamos nos refazer, né? Buscamos nos melhorar diante do mundo com a base da lei de Cristo, da lei do amor, do respeito ao próximo, né? Da generosidade, do olhar com carinho, né? Da busca pela ampliação da nossa consciência, que somente o amor dá, é aí que eu consigo realmente transformar do micro para o macro a nossa política. Né? Não se começa do macro para o micro, mas do micro para o macro. Na medida em que eu estou aqui, né, com essa consciência do amor fraternal, né, que é o único que nos une. E aí pouco importa o que é que tu acredita de fato, né? Eu considero, né, ou nós consideramos que o que nos une na verdade é esse amor fraternal, né? E é isso, né, que vai permitir que haja de fato uma transformação política. É isso que faz realmente com que a sociedade não seja tão desassistida mais do que já está, né? Pô, isso é massa porque a gente já vê uma diferença, por exemplo, do convidado passado, lembra? O pastor que a gente trouxe, que é até um amigo meu, por sinal, Denilson, ele deu um exemplo. Imagine se dentro do nosso parlamento, do nosso congresso, todos ali fossem cristãos que seguem a doutrina cristã. Você acha que o Brasil a política iria bem ou ruim? E aí eu tive uma resposta que tendeu para os dois lados, de certa forma. Eu falei que seria maravilhoso de um ponto de vista cristão, na coisa de seguir os ensinamentos de Cristo. Se todo mundo ali dentro seguisse os ensinamentos dele, as políticas sociais iriam mais para frente, né? A gente teria um avanço nisso. Mas, em consequência, o meu lado mais político da coisa, com consciência mais política, fica muito preocupado, porque a gente pensa em como seria a representatividade de quem está do lado de fora, né? Quem habita o país, porque o país não vai ter só cristão. Vai ter gente de várias vertentes, e talvez ao que seja feito ali dentro não condiga com a crença de alguém aqui fora. E aí isso pode gerar uma polêmica e no final teria um caos novamente. Né? E aí eu falei que seria interessante que tivesse uma representatividade de cada grupo. E o problema de ter uma representatividade de cada grupo é que sempre vai surgir um novo grupo. E aí a gente entra, acho que naquele conceito de ser não dá para dizer neutro, porque não existe nada neutro, né, mais nesse mundo, mas que seja algo isento, né? Tipo, não siga, não defenda uma concepção. Haja o ser humano civil ali dentro, haja conforme seus preceitos e crenças, mas nos seus atos políticos que ele seja conforme o seu bem comum. Porque, querendo ou não, a religião é, de certa forma, ao meu ver, e aí é o que eu chamo de opinião fecal, ao meu ver, a religião, ela, de certa forma, é um juízo de valor, né? Porque se eu creio em algo, de certa forma, eu também não creio em algo. Sim. E por eu não crer em algo, eu estou negando o seu algo conforme o que eu creio. Entende? O que não diz que eu não vou respeitar, mas, de certa forma, tem um juízo de valor nisso aí dentro. Sim, o meu maior problema com essa questão de religiosidade dentro da política é que a minha posição é que as pessoas sejam, digamos, adenominacionais. Que elas tenham seus preceitos e valores que elas já carregam durante sua vida, dentro da faculdade, dentro do trabalho, na sua vida particular, e carreguem isso para o meio público. Mas que não seja um paladino da justiça que finque uma bandeira de uma igreja ou de uma religião. Eu prefiro que as pessoas tenham preceitos e valores do que religiosidade, que a gente estava conversando. Acho que a religiosidade dentro da política é um problema. E a gente já viu isso ao longo da história em diversas civilizações. Eu acho que o que nós precisamos, eu acho que quase que reiterando o que Paulo falou, é que seja algo que os políticos, que as pessoas estejam lá para fazer o bem. E fazer o seu trabalho como representante da sociedade.
Eu não sou representante simplesmente de quem me votou. Eu tenho que pensar nas pessoas que vivem na comunidade, por exemplo. Porque na comunidade não só tem só espírita, na comunidade não tem só evangélico, na comunidade tem gente de todo tipo de religião. Tem budista, tem umbandista, tem, meu irmão, tem gente de tudo quanto é jeito. E todas essas pessoas são pessoas e precisam ser olhadas com o mesmo olhar que eu olho para o meu irmão. No caso, o meu irmão no sentido de igreja, né, que a gente vive. Eu tenho que olhar para essa pessoa com o mesmo olho que eu olho para Nelsinho. Eu tenho que olhar para Nelsinho, eu tenho que olhar para você do mesmo jeito. Eu não posso fazer essa acepção política de tipo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, então só vou defender a minha patotinha, que nem a gente diz aqui em Pernambuco. Não é só para defender minha patotinha, eu tenho que lutar e defender todas essas pessoas, porque todas essas pessoas fazem parte da minha comunidade, velho. Todas essas pessoas vivem dentro daquele meio. Eu fui criado em... A gente vai regionalizar o programa total agora. Eu fui criado em Maranguapium, Paulista. Não é um bairro calmo. Então, em vez de a gente ter um vereador, um deputado que defendesse, não, vote em mim porque eu vou defender a igreja tal, a denominação tal, a religião tal. Cara, eu quero um cara que defenda todo mundo. Que cuide dessas pessoas. Porque, infelizmente, na minha opinião, no Brasil, o poder público ele tem muito poder. Então, se ele tem muito poder, ele deve ter muita obrigação. Obrigação no sentido de, tipo, cara, eu posso prender uma pessoa se ela não pagar imposto. Famosa frase do tio Ben, né? Com grande poder vem grande Com responsabilidade. grande responsabilidade. Eu posso prender uma pessoa se ela não pagar imposto. Eu cobro com uma carga muito alta. Então, eu tenho que, como obrigação para essas pessoas que vivem dentro do meu ciclo, da minha circunvizinhança, de, no mínimo, promover uma vida mais confortável para essa pessoa. Eu não estou falando de assistencialismo. Eu estou falando de não dificultar. Eu estou falando de não privilegiar uma classe. Eu estou falando de fazer a mesma coisa por todos. É aquele negócio, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Sim. Se é uma coisa para um, é uma coisa para o outro. Massa. Porra, e aí eu fico, assim, eu acho que eu já te falei, e aí vou dizer aqui agora, eu já fui de várias religiões. Eu já experimentei de tudo um pouco até me encontrar em uma. Eu já fui budista por um tempo, cabelo raspadinho e tudo. Imagina essa assim, foto. careca. Já fui do Hare Krishna, já fui espírito, já fui do espiritismo, espiritista. Lá até do centro do IPCEP, ali perto do colégio Walt Disney, a galera do IPCEP. Foi regional, agora vai ser regional até o final. Já fui do catolicismo, já dei uma cheiradinha na Umbanda, já dei um cheiro, já fui lá, já voltei. Já fui ateu de ler de Stephen Hawking a... Caraca, qual é o nome dele que tem o teorema? Christopher Hitchens. Também, mas é lá da período clássico da Grécia que ele diz que se Deus é onipotente, ele não pode ser onibenevolente, se ele é onibenevolente, ele não pode ser onisciente. Professor de filosofia pode ajudar, eu tô fora. Eu esqueci o nome dele. E aí, professor, me ajuda. Não, de que período? Período clássico grego, eu acho, que ele fala que Deus, não, depois de Aristóteles, vem esse cara que ele diz o seguinte: Deus, se ele é onibenevolente, ele não pode ser onipotente. Se ele é onipotente, ele não pode ser onibenevolente. Se ele é onibenevolente, ele não pode ser onisciente. Porque se ele é onisciente, ele vê o mal. Mas por ser onibenevolente, ele não pode ver o mal, porque ele é pura bondade. Se ele é pura bondade, ele não pode fazer tudo, porque se ele faz tudo, ele pode fazer o mal. Mas aí ele é onibenevolente, onisciente. Enfim, eu esqueci o nome desse cara agora, meu Deus. Porque Epicuro esse deve ser do estoicismo, né? Algum filósofo do estoicismo do epicurismo. Epicuro, isso, é o teorema de Epicuro, isso é mesmo. Obrigado. Eu tô lembrado disso. Eu já fui o cara chato de estudar, eu tenho um sinal ainda, o livro de teoria dos buracos negros, cone de luz, os caramba e tal, e tô eu agora cristão. Sabe se é Deus até quando. Tomara que até o final, mas... Ou não.
I know. Enfim. E aí eu fico pensando nisso porque já tive uma passeada em tudo, eu já dei um abraço em cada uma das religiões. Quando eu chegar em algum canto lá, no meu caso no paraíso, que eu creio que Deus vai olhar para mim, meu filho, você viajou, viu? Enfim, e aí eu penso, já passei por tudo isso e tal, e estou agora na minha, mas eu vejo que a sociedade, os rumos que a sociedade toma, às vezes não casa muito com a ideia de religião. Porque a ideia de religião, como já se falou aqui tantas vezes, é a ideia do religar e tal. É a ideia de fazer o bem, de estar fazendo o bem a, a todos, né? A questão da fraternidade. E se a gente pegar um ponto de vista mais capitalista, e eu sou declaradamente de esquerda aqui, o capitalismo, de certa forma, ele define que para alguém estar em cima, alguém tem que estar embaixo. Enquanto alguém está sorrindo, alguém está chorando. De certa forma. Então, vamos lá. Enquanto alguém fatura milhões, tem uma criança nesse momento fazendo camisa e recebendo $2 por dia. Antes era pior. Entende? E aí te faço a pergunta: até onde o sistema da gente, o sistema capitalista do mundo, esse movimento, esse mecanismo voraz que move a gente, casa com a ideia de religião e até onde ele está deturpando a ideia de religião? Eu acho que o primeiro de tudo é que quem faz tudo isso é o homem, né? Então, ele não sobrevive por si mesmo, né? Cada sistema desse, cada religião é produto, é manifestação do homem, né? Mas eu queria, antes de completar essa minha fala, voltar a esse ponto sobre o que vocês falaram, né? Que Deus, né, por definição, o absoluto, né? Ou seja, aquilo que foi muito bem elaborado por Spinoza, eu acho, né, um filósofo também, foi trabalhado, né, na ética de Spinoza, tem uma definição, quer dizer, uma construção sobre o que é a ideia divina muito sólida, muito forte, né? Porque absoluto, o que significa o absoluto? O absoluto é livre, né? Livre de, né? Livre de toda exterioridade, de toda determinação, de algo alheio a ele mesmo, né? Porque se tivesse algo alheio a ele mesmo, não haveria Deus, né? Então haveria uma contradição interna, tá entendendo? E aí eu quero colocar essa aplicação para as diversas manifestações aqui que a gente falou, religiosa, né? Quem está excluindo, quem está fazendo uma exclusão de Deus divina, não é Deus por definição, não é a própria divindade, somos nós, né? Quem está fazendo todas essas exclusões, todas essas guerras religiosas, de religiosidade, separações, né, do que é certo, do que é errado, somos nós, porque por definição Deus está em tudo, né? Nós acreditamos, né, qualquer espírita ou espiritualista, né, seja ele kardecista ou não, né, seja ele, enfim, onde estiver, acredita que Deus está na igreja evangélica, está na igreja, está na Ubanda, enfim, né, no Candomblé, está em cada missa que é feita lá na igreja católica, tem está em tudo, né? Não há nenhum interesse em nós em dizer quem é filho do demônio e quem não é, até porque nossa interpretação é outra sobre o que é o demônio. Na verdade, o demônio não é outra coisa senão nós mesmos, né? O humano vivo, né? O homem desencarnado, vamos dizer assim, né? Mas o que eu queria dizer para você, né, tocando esse ponto que você colocou, né? Agora, na verdade, repita que agora eu fiz uma viagem, deu um. Paulo, diga aí mesmo. Sim, é aquela ideia de até onde o sistema da gente, o mundo capitalista, essa ideia da gente consumista, casa com religião e até onde ele está deturpando também, porque tem um ponto da religião e das religiosidades que o sistema começa a dar uma mudada conforme a vontade dele, né? E aí são essas duas perguntas aí que eu tenho. Então, perfeito. Eu estava dizendo, né? Você quase que deu uma viajada mesmo que quase perdeu. Quem faz tudo isso é os homens. O sistema político é feito por quê? Por homens. O sistema financeiro é feito pelos homens. Se todos nós tivéssemos imbuídos e tivéssemos tomados, né, pelo esse sentimento maior, que é esse sentimento da essência divina, que é o amor sem o julgamento, né,
o amor que não fere, o amor que não machuca, o amor que acolhe, o amor que compreende, né? O amor que aceita a diferença, o outro, não importa de que religião faça, não importa a cor de sua pele, enfim, não importa onde more, o que vista, enfim, se a gente fosse guiado por essa lei fraternal, por essa essência divina que é capaz de transformar o nosso coração, a nossa alma, todo o sistema político, enquanto produto mesmo, né, do humano, estaria também transformado, de modo que todas as riquezas estaria melhor distribuída, melhor, vamos dizer assim, vamos dizer assim, numa distribuição guiada mesmo por essa lei, né, que a gente fala que é a lei do amor. De modo que o próprio Chico Xavier dizia, né, que a lei do futuro, que a religião do futuro vai ser a fraternidade, o amor fraternal. E eu espero que seja mesmo, porque só a gente entendendo isso é que vamos parar de tantas divisões, tantas guerras, que a gente já viu que não deu em nada, né? Assim, essa visão, assim, eu concordo totalmente com ele, sabe? Eu não, Eu mas... não, eu tô falando a tua, eu quero ver a tua. Pode mandar. Então, para avisar, isso aqui não é um debate. Não, de forma Isso aqui nenhuma. A gente não é uma... acredita. Como a gente diz aqui em Pernambuco, isso aqui não é uma trocação de tapa. Não, isso aqui A gente tá aqui para não é um círculo de conversar. faca, não. Não. Eu não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Pelo seguinte motivo. Acho que essa Vamos dizer assim. Como eu sou mais ligado à teologia reformada, eu acho que o problema do homem ele vai persistir independente do que aconteça. Porque o grande problema, para mim, do homem é o pecado. O pecado ele é inerente e inevitável ao homem. O homem ele nasce pecador, ele vive pecador e só acha sua remissão na salvação e no sacrifício que há em Cristo Jesus na cruz. E ele ainda assim não deixa de ser pecador, mas ele é um pecador arrependido que vive uma vida em busca de santidade. Achar que o ser humano ele vai se tornar uma pessoa mais fraternal e boa, eu acho que isso não vai ser algo possível pelo seguinte motivo que o Deus vivo encarnou, viveu entre nós e foi trocado por um ladrão. Você tinha, vamos dizer assim, até na visão espírita, o maior mestre que já passou por esta terra, a pessoa mais santa que já existiu, foi trocada, vendida e traída. Eu acho que o ser humano ele é indesculpável diante de Deus, a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu acho que Romanos 3, ele fala sobre isso, e fala que todos estão destituídos. Ninguém fez o bem, sabe? O ser humano, o que ele pode fazer de bem, vem de Deus. Todo bom dom é dado por Deus. Eu não vou dizer que a gente não é para fazer obras de caridade, que a gente não é para cuidar das pessoas, mas nada daquilo vai nos remir e nos salvar de alguma forma. Eu acho que o ser humano ele não tem um pingo de bondade nele que não vem de Deus. Eu não acho que, como o Paulo tem até conversado, pessoalmente, eu não acredito que Deus age em diversos movimentos. Por exemplo, dentro de outras religiões, eu não creio nisso. Eu acho que Deus ele deixou um caminho muito claro e reto. Claro, isso vai de interpretação de pessoa para pessoa, mas eu acho que Cristo deixou um caminho muito claro e reto para a gente. E através da doutrina apostólica, que foi dada por ele, nos mostra que a gente não consegue, por mais bondade que a gente faça, por mais caridade que a gente faça, nada daquilo vai nos livrar da condenação merecida. A gente vê, se eu não me engano, não sei se é Filipenses ou se é Efésios, que fala que a salvação ela vem simplesmente pela graça, por intermédio da fé. Não vem de boas obras, para que ninguém se glorie delas. Eu acho que nada do que a gente faça pode nos trazer
a salvação. Acho que nada do que a gente faça pode nos trazer o perdão de Deus. É simplesmente a misericórdia e graça que Cristo nos trouxe. Isso que tu fala, acho que tem uma parada muito massa que casa com a filosofia, e aí me corrija, professor, que é em relação ao utilitarismo, né? O que a gente faz com o objetivo de querer fazer algo bom, com um objetivo por trás, e aquilo que a gente faz por puro desejo de fazer, por desejo de fazer algo bom, né? E aí tem a questão de até onde vai essa nossa ação e qual é o objetivo por trás. Tô errado? Não, Que não, foi um grande debate, né? A questão do utilitarismo e até da filosofia kantiana, da filosofia moral kantiana, né? Mas a grande questão, na verdade, né, antes de a gente continuar aí, eu acho que é por isso que eu disse, uma vida só, você estava fazendo essa, né, Nelsinho, né? Nelson, Nelsinho. Nelsinho, você estava afirmando aí que realmente nós por nós mesmos não somos capazes de fazer nenhuma bondade, Não, enfim. é ah, não, Nelsinho. Nelsinho sou Nelsinho eu, Nelson eu não, sou Yuri, né? Yuri. esse Yuri, jovem belo aí. você estava falando, Yuri, que nós por nós não somos capazes de fazer nenhuma mudança. Eu também concordo, né? Por isso que essa é a necessidade sempre premente de reencarnação, porque uma vida só não daria para burilar, né? A alta dívida que fizemos e fazemos. É muito bom de você cometer tragédias, né? E apenas se arrepender e dizer que está salvo. Não, você vai ter que, vamos dizer assim, burilar o seu ser, o seu eu interior, né? Para pagar, digamos assim, pela lei de Cristo, pela lei do amor, essas dívidas que foram cometidas. Né? Mas e a grande questão todinha é que o caminho, como eu falei para você, se nós dois, né, ou nós três, estamos no caminho que diz que a verdade, que é o de Cristo, o que foi que Cristo diz? Amar a Deus sobre todo o coração e sobre todo o entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Então não tem nada mais claro e mais simples do que uma verdade como essa. Esses foram os dois mandamentos maiores, são esses mandamentos que nos regem, né? E não precisa, e o para além disso só na verdade confusões, né? Ao meu ver, com todo respeito, Não, tranquilo, a gente vai discussões conversando. discussões totalmente que discussões que totalmente fogem do princípio claro e simples. Isso daí são construções, digamos assim, interpretativas, ou como se diz em filosofia, hermenêuticas, totalmente desnecessárias, que desvirtua disso que Cristo disse, que está muito claro e simples. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E ele afirmou, como eu afirmei já anteriormente, naquela passagem, naquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Por quê? E ele não disse o irmão de tal ou a religião. Ele disse o seu irmão, sem nenhuma exclusão, né? Sem nenhum predicativo excludente sobre que irmão é esse. Então, por isso que eu acho que sim, Deus está em todas as religiões, em todas as formas do bem fazer, digamos assim. O que é agora a religiosidade, que é um produto humano, aí sim é outra história, né? É aquilo que divide mesmo. Mas o que nos une mesmo, Cristo deixou, a lei do amor, a lei fraterna, a lei da generosidade, da busca do autoconhecimento, né? E nesse autoconhecimento, buscar em nós as nossas deficiências, não colocar nessas identificações nenhuma desculpas, né? Encarar o quanto mal nós somos mesmo, que já fazemos e vamos fazer, né? Porque somos humanos, porque senão não estaríamos aqui, estaremos no outro plano, digamos assim, né? É, encarar tudo isso sem desculpas. Eu fiz porque fulano falou. Eu fiz porque eu nasci em tal lugar, eu fiz isso, né? Não, reconhecer que, tipo, não, eu fiz o mal, quero reparar esse mal. Como é que eu reparo esse mal? Fazendo o bem, né? Constantemente o bem. E essa é a lei do amor fraternal. Não tem, assim, ao meu ver, tudo que foge disso é produções humanas, é produções realmente que desvirtua da verdade pura e simples, que é amar ao próximo como a ti mesmo, e o caminho é único, o amor. Pronto. Assim, na minha opinião, né? Rapaz, massa. É isso. Cara, tu acha, assim, a gente viu claramente, é o que a gente vem vendo a cada episódio, a cada momento,
que o ser humano ele está cada vez mais fragmentado, né? Mais fragmentário na questão da unidade de suas crenças. Cada um vai ter a sua opinião. E até o que seriam os clubinhos e os grupinhos estão começando a se desfazer e cada um, de fato, começa a ter uma visão única sobre o mundo e as suas crenças, né? De certa forma. E aí eu fico me perguntando, existe na sociedade alguma distorção do que seja o espiritismo? Existe alguma distorção, alguma fragmentação do que é essa crença e os seus dogmas? Se sim, como é isso? E por que surgiu? Como surgiu? Quem fez isso? Quem fizeram isso? Aham. A distorção é mais do que a gente já tocou aqui, né? E vamos repetir mais uma vez da religiosidade, né? É, é, de tudo aquilo que procura identificar no outro, né? O que é verdade e o que é mentira, vamos dizer assim, né? De julgar mesmo, do julgar. Eu acho que se a gente se centrasse, volto mais uma vez, no que é importante, a gente não estaria olhando para seja para a religião do outro, né? Seja para, vamos dizer, a posição política. Isso aí seria de pouca importância, porque o que nos deveria unir é o amor fraternal, gente. É só isso, e isso é o mais importante, e isso não é qualquer coisa, né? Isso não é um processo fácil, né? Não tem nenhuma fantasia, não, que eu reconheço muito bem. Amar o próximo como a ti mesmo, né? É identificar em nós a maldade que há, né? Buscar burilar essa maldade interior, né? E fazer o bem, né? Por consequência. Isso não é fácil nos burilar. Né? Agora, essa fragmentação, de fato, é produto disso, né? É produto de uma religiosidade, seja ela que religião for, que procura, que está mais interessado realmente em dividir do que unir, né? E toda divisão, vamos dizer assim, toda divisão não faz parte do amor. Todo aquele que divide não faz parte do amor. E isso daí antecede até o próprio surgimento do cristianismo. A gente vê lá em Platão, né? A gente vê lá no Banquete, o livro do Banquete, quando ele vai descrever sobre o que é o amor. O amor é a unificação, vocês vejam, né? O amor é tudo aquilo que une, ou seja, a alma que procura aquilo que ela mesma se perdeu, né? Aquilo que foi perdido dentro de si mesmo, né? Aquela outra parte que foi perdida. Então, e isso, a gente, das mais diversas formas, né, dentro dos corpos, vamos dizer assim, religiosos, né, foi assumido, mas com outra interpretação. Mas o amor por excelência, por isso que, para mim, a essência divina é o amor, né, é unir, não dividir. Né? Quem une somos nós. Quem une é a nossa perversidade. Quem une são os nossos interesses de dizer o que é certo e o que é errado. Né? E aí magoar o outro, né? Colocar o outro, enfim, né? Para o inferno, né? Antes dele ir, vamos dizer assim. Né? E é isso. Garantir a passagem do cara sem que ele tenha pego o ônibus, né? E para mim é isso, sabe? A divisão aí, essa fragmentação, Nelsinho, parte da gente, né? Porque, por definição, o amor une. Né? E o que vem a dizer... E aí, gente, depois todo mundo vai querer dizer, e como Deus está em tudo, porque ele não poderia deixar de estar em tudo, porque senão não seria Deus, como a gente viu sobre a definição do absoluto, né? O amor é a forma mais ampla dessa unificação, dessa união. É por isso que eu digo, o amor, Deus, está em tudo, e está em todas as religiões que promovam o bem fazer, o bem ser, a gentileza, o olhar carinhoso, a caridade, seja ela no ato de falar, de tocar, enfim, né, de assistir das mais diversas formas. Beleza, eu vou fazer aqui uma pergunta que é. A gente já tocou muito nesse assunto, porque querendo ou não, o assunto da gente ele é bem cíclico, né? A gente começa no ponto, mas ele para sempre no início, que é a questão do amor, a questão da fraternidade. Ele é um assunto muito cíclico, né? A gente sempre volta para esse ponto, independente de qual seja a religião, de qual seja a religiosidade, enfim. Mas em relação ao que eu tinha até falado, né, sobre o utilitarismo e as vertentes de moral e ética, eu me pergunto até onde a religião, no caso atua, ela faz essa questão do utilitarismo e
o ato de ser de fato o bem pelo bem, sabe? Explico. Eu não entendi, mas... Eu explico, vou Eu exemplificar. entendi o que você Eu falou. vou exemplificar. Por exemplo, eu sou cristão. Positivo. Eu sei que, na minha concepção, eu tento ser o máximo bom para que Cristo olhe para mim, ele já me perdoou, mas que eu continue seguindo os ensinamentos dele para eu chegar lá no paraíso, certo? Tá. Eu tento seguir os ensinamentos dele para isso. Sim. Beleza? Beleza. Mas aí, imagina eu que eu tô fazendo isso não por amor a Cristo e a ideia de querer estar ao lado dele, entendi. mas no meu caso, na minha concepção religiosa, existe inferno, certo? Na minha concepção. E eu acho que na tua são os planos, né? É o plano. Eu não faço ideia, eu não lembro Planos mais. espirituais. Tem um plano que você tá lá para ser resgatado depois de um tempo, quando você se arrepende do que fez, né? Tem Não, isso alguns daí planos. é complexo também, né? Porque depende das tuas condutas também, Pronto. mas de fato. Mas aí imagina, eu, na minha crença, eu sei, eu acredito que existe o inferno. Então eu vou fazer coisas boas para não ir pro inferno e não por amar a Deus e ao meu próximo, entende? Mas não adianta. Exatamente. E aí é onde eu me pergunto até onde, e aí no caso para ele, que é espírita e filósofo, até onde a consciência dessa ideia de religião atrapalha e cria esse utilitarismo nos meus atos bons. Porque vai ter o lado bom de te influenciar a fazer algo bom por conhecer e estar mais perto de Deus, porque Deus te influencia a fazer o bem, Sim. mas tem um lado ruim que saber é uma desgraça. Como eu já digo, eu preferia às vezes ser mais ignorante, saber às vezes me dói. É que nem aquela ideia do ateu, faz, pô, meu irmão, eu não acredito muito nisso não, mas para garantir, Mas, não, e aí, saber. mas para garantir, eu desenrolo, eu declaro ali a fé e qualquer coisa, pelo menos, se der algum pior, pelo menos eu vou pro céu. Fiz alguma coisa, tá ligado? É. Tem um bote. E aí, o saber que ser bom e fazer o bem traz consequências boas, esse ato de ação e reação do bem, até onde esse saber da religiosidade está dentro dela vai influenciar para a criação de um utilitarismo, sabe? Fazer aquilo visando a consequência daquilo e não porque eu quero fazer aquilo puramente por fazer. E às vezes entra até questão muito material, de tipo de ajudar para ser ajudado, Pronto. de oferecer alguma coisa esperando que as pessoas ofereçam algo em troca. E aí, Entra nessa até questão. onde, dentro das tuas concepções, há essa influência para a criação de um utilitarismo da coisa? O que eu acho é que isso depende, em primeiro lugar, de cada individualidade, de cada consciência que age, né? Mas o que eu posso falar por mim é que quando a gente é tomado pelo amor, pela lei de Cristo, pelo amor divino, a gente aprende, em primeiro lugar, que a caridade ela deve ser oculta, né? E esse ato, o fazer o bem, ele não é, ele não pode estar sendo guiado pela lei do retorno. Eu vou fazer para ganhar isto ou aquilo. Isso é muito sério, porque em primeiro lugar, né, coloca a gente diante da questão de que a própria prática da caridade, né, da lei do amor, vai é uma espécie de burilamento da nossa vaidade, né, da nossa falta de humildade. Por quê? Porque uma caridade por excelência, ela não busca se mostrar, né? Ela não busca querer que os outros vejam, olha que ser humano incrível, que não sei. Não, ela é tão natural, né? Que ela não vai nem estar procurando realmente manifestar manifestar essas, vamos dizer assim, essa prática do bem que só o amor, né, divino, né, do Cristo em nós, digamos assim, pode proporcionar, porque nós por nós mesmos não faríamos isso. Tudo era só para cada um de nós. Mas, assim, essa questão que você colocou, do utilitarismo ou não, para mim também é uma questão de pouca importância, no sentido de que isso compete a cada consciência que a pratica ou não, sabe? Então, eu não estou aqui para olhar para o outro, olha, fez isso para se mostrar. Não me interessa julgar, sabe? Não me interessa o que é que o outro faz ou não, no sentido de que não me interessa quais são as intenções exteriores, até porque eu não sou Deus, não sei o que está dentro da mente dele, né? Então, eu acho que
para você ver, né? Quando a gente vai a fundo mesmo sobre o que prega a doutrina espírita, é muito mais sério do que se pensa, né? É muito mais sério porque ela leva muito a sério o que Cristo falou. E o próprio Cristo afirmou isso, né? Quando a gente desce alguma coisa, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, né? Ou a direita o que faz a esquerda. Ele mesmo disse isso, né? Então, e a gente lembra daquela passagem, né, que os ricos, Jesus estava num templo, né, vendo, parado e vendo os ricos doando muito, né, dinheiro vultosos, e aí chegou a mulher e depositou o único dinheiro que tinha, né? E o Cristo perguntou, quem foi que doou mais? Aí você disse, claro, os discípulos dele disseram, não, quem teve, aqueles que doaram mais. Eu disse, não, aquela mulher. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Né? E ninguém soube disso. Né? Ninguém sabia disso, só que mais Cristo sabia. Então, veja como a seriedade disso. Sabe? Eu acho que essa questão, para mim mesmo, é de pouca importância. Cada individualidade sabe por si. É por isso que a doutrina espírita não é não tem dogmas por isso. Isso compete a cada consciência. A gente dá, eles nos dão, na verdade, doutrina, eles dão recursos para a gente ao agir, né, ter a consciência, né, do bem e do errado. E aí cada um aqui vai responder de fato por si mesmo, sabe? Então, mas assim, em essência, eu compreendi o que você falou da divergência entre o bem em si mesmo, que é difícil, não estou negando, é muito difícil, né? E do bem visando o retorno do utilitarismo, de achar que porque por muito doar vamos ser salvos. Não. Nenhum espírita sério diz isso, né? A doutrina espírita vai realmente está muito comprometida com o que o Jesus falou, com o nosso mestre maior falou, né, de que não faça a nossa mão esquerda o que faz a direita, né? Você vê, né, a gente tem que fazer tudo com seriedade, né, sem estimular a vaidade em nós que tanto nos divide, sem estimular tudo que há de mal, tudo que há de perverso, né? Porque a falta de humildade é que nos leva também à divisão. E aí, caraca, que resposta boa. Estou refletindo até agora. É porque eu fico parando para pensar em relação à subjetividade dessas coisas, sabe? Porque não é o que a gente pode dizer, é isso, e é isso, e isso, é isso, tá ligado? Porque a gente não tá no íntimo de cada ser para saber o que ele de fato tá fazendo e pensando ao dar cada ato, certo? E aí eu fico pensando em relação a também, a gente vai ter essa questão do utilitarismo, a gente vai ter a questão de fazer o bem, fazer o mal, fazer o certo, fazer o errado, mas a gente também vai ter agora, com o advento da pós-modernidade e tal, as novas crenças, né? As novas crenças e os novos endeusamentos. Como eu já te falei, que foi cortado do primeiro episódio aquilo que eu falei, porque eu falei de uma grande empresa, dona do YouTube. E aí eu disse que o. Corta de novo. Bem lá. Aquela hora no videozinho fica a tela cinza, tá ligado? Não, corta o áudio, tá ligado? A pessoa tem que ler meus lábios pra entender. E aí, porque eu falei que essa empresa talvez no futuro vire um monumento de adoração, sabe? A gente tem agora uma espécie de endeusamento das tecnologias. Eu tenho um Instagram, um perfil no Instagram e no próprio YouTube chamado Um Sábado Qualquer. Eu gosto muito dessa plataforma, rio pra caramba com ela. Ela traz o tema da religião e da religiosidade de uma forma bem divertida. E existe um quadro dentro desse perfil que se chama Boteco dos Deuses, que é basicamente um boteco no céu, onde várias divindades de várias religiões se encontram. Temos lá Zeus, Deus, Yahvé no caso, Oxalá, Ganesha, enfim, todos eles se encontram lá para bater papo. E aí surge uma nova divindade no boteco, e ele é a telinha de um computador com pernas e braços, e descrito na telinha tá o nome dessa empresa que eu não posso falar. Beleza? Eu não posso falar. Duvido do algoritmo pegar isso aqui. Ah, pegou.
kkkkkkkkkk. E aí, como se fosse um novo deus, né? A gente tem pessoas endeusando marcas, celulares, telefones, séries. Teslas. Mais um corte. Não, mas é tranquilo, não é o Google, não. Não. Já foi. Corte de novo, falou o nome da empresa, meu Deus. Mas tá tranquilo, não tá falando mal do Google, não. Um abraço pro Google. Me contrata. E aí, Vou pagar. eu fico pensando que a gente tem esses novos endeusamentos, né? A gente tem essas novas concepções de religiosidade, de religião. E aí eu penso, será que num futuro... Na verdade, eu quero saber tua opinião. Tu achas que num futuro, sei lá, 1000 anos daqui na frente, presumindo que não aconteça o fim dos tempos e a humanidade não retorne Um apocalipse para nuclear. nada... Quem who knows? Né? Sei lá, acabou a água e a gente vira num mundo meio Mad Max. Não sei. Mas pensando que existe uma sociedade avançada no futuro e tal. Tu acreditas que vai... Tu acreditas? Olha a conjugação do verbo, cara. Acreditas tu? Acadêmico demais agora. Fiz valer meu diploma. E aí... Tu realmente acreditas que vai... Quais religiões, quais concepções religiosas possam existir no futuro? Se vai ter um endeusamento dessas coisas, fazendo uma comparação de que a gente, há alguns 5.000 anos atrás, endeusava uma pessoa com a cabeça de pássaro, digamos assim, sabe? Tu achas que talvez haja esse paralelo agora, só que com a tecnologia ganhando à frente? E tu achas que o espiritismo no futuro ainda vai existir ou vai ser algo que vai, com o tempo, esmorecer, como tantas outras religiões foram embora? O que é verdade, vamos dizer assim, o verdadeiro, ele, ele apenas a mentira ele precisa de muita força, de muita energia para subsistir. O verdadeiro ele não precisa buscar desesperadamente, né, de energia para que ele sobrevaleça, porque ele em si contém todas as energias que a faz, né, prevalecer, passa o tempo que passar. E o Espiritismo, nesse caso, diante dessa tua pergunta, não fala outra coisa senão a lei que nos move, que é a lei do amor universal. Né? Então, a lei, se podemos dizer assim, né, pode não haver mais o chamado espírita, né, ou até chamado evangélico, ou até chamado, enfim, o católico, o bandista. Né? E eu até espero mesmo que a religião do futuro seja aquela em que a gente diz meu irmão fraternal, que essa a religião do futuro, ao nosso ver. É na medida em que estamos, a cada momento, burilando o nosso ser, né, e voltando aqui para nos refazer, né, se defrontar com nossos erros, nossos equívocos, nós caminhamos, né, por mais que nós tenhamos um olhar limitado, eu acredito que nós caminhamos para essa prática do bem. Né? É claro que quando a gente olha, porque a pressa da gente é ver tudo pontualmente, mas quando a gente olha a história da humanidade, no geral, vemos que somos melhores do que fomos atrás. Né? Nós tivemos experiências catastróficas que nos permitiram burilar, né, ou ganhar certos, vamos dizer assim, certas compreensões morais, inclusive, né, compreensões de afeto mesmo, né, de dignidade humana, de direitos humanos, né, como vimos aí depois da Segunda Guerra Mundial, que antes não existia. Né? Então, o que um olhar apressado olha apenas como tragédia, um olhar mais amplo pode olhar no sentido do aprendizado. Né? E eu acho que a religião do futuro, sob o ponto de vista da espiritualidade, é a lei fraternal, que pouco importa, né, o que tu acredites ou não. Né? Eu te amo porque você é meu irmão e fazemos parte dessa família, né, universal. Quanto à questão dessa questão tecnológica que você falou, né, eu não diria que seria uma religião, né? Seria, na verdade, não seria no sentido de que a gente chegaria a endeusá-la como um Deus vivo, né? Mas seria uma demonstração, uma manifestação, né, de um vazio interior, né, que busca realmente canalizar apenas o que um amor fraternal poderia manifestar, né, poderia, vamos dizer assim, preencher. Né? Eu acho que são duas coisas distintas nesse sentido. Então, é claro que há sim esse endeusamento celular, enfim, né? O selfie, enfim, né? É uma forma assim de endeusar,
Mas eu acredito que nós nos dirigimos, e acho que a pandemia, inclusive, está aí, nos mostrando singularmente o que é que realmente importa, o que é que nos importa, né? E vamos compreender depois que tudo isso passar, a origem de que, como começou e por que começou, né? E nos tornaremos a cada dia pessoas melhores, né? Eu acredito que é por aí. A pergunta não foi direcionada a mim, mas eu queria só pontuar algo que eu acho que a questão de espiritualidade no futuro, por exemplo, daqui a 1000 anos, vai depender muito de como tiver, sinceramente, nossa situação econômica. Vai variar muito de se a gente virar uma sociedade Star Trek da vida, que é tudo hiper avançado e tal, que a gente percebe que muitas vezes as pessoas que... isso não é sempre, tá? Que muitas vezes as pessoas que têm muita grana, que já são realizados socialmente, financeiramente, profissionalmente, não veem muita necessidade, né, de viver essa vida mais espiritual, essa vida transcendental, porque muitas vezes a cobiça e a ganância a cega para ver o que Deus quer mostrar a ela. Eu acho que no futuro essa questão da religião vai depender muito de como vai ser a nossa situação econômica, porque, de certa forma, enquanto estamos numa situação mais humilde, mais fragilizada, mais dependente, eu acho que, de certa forma, é mais... Vamos dizer assim, não é isso, mas mais fácil se voltar ao divino, por conta da sua necessidade. Isso acontece bastante. Eu acho que no futuro vai haver sim essa questão de, cara, endeusar empresas e achar que aquilo ali vai trazer alguma solução para o mundo. Por exemplo, sei lá, levar a galera para Marte e achar que aquilo ali vai resolver os problemas e que vai ser arco-íris e unicórnios. Eu creio que a religião, essa coisa transcendental, nunca vai acabar, porque eu acho que, como o Paulo falou, as pessoas têm essa necessidade. Acho que muitas vezes elas batem na tecla de querer viver sempre esse coach de sempre, tipo, vou melhorar por melhorar. Eu vou melhorar eu por eu mesmo. Eu vou me desenrolar. E eu acho que a gente bate na trave de tipo, tá faltando algo. Então, acho que a espiritualidade nunca vai acabar, independente de como ela se manifesta na sociedade. Mas que vai depender muito de como esteja a situação econômica do nosso planeta daqui a 1000 anos. Vai depender bastante. Massa. E eu vou fazer uma pergunta de novo para os dois. Que, já percebeu que esse episódio eu só tô fazendo pergunta, né? Eu não tô evitando responder. Seguinte, vocês acham que falta Deus e falta religião no mundo atual, na sociedade atual, na conjuntura atual? Uhum. Falta Deus. A gente somos seres, assim, acreditamos que a religião ela é algo que preenche um vazio inerente ao ser humano, né? A gente busca a religião, pelo menos na minha concepção, para tentar preencher determinado vazio. Oi? Esse vazio existencial. Isso, um vazio existencial, uma necessidade existencial. E aí, é uma pergunta até que eu faço, porque é um cara que eu gosto muito de ler. Não concordo com muitas ideias dele, mas eu gosto muito de ler ele, que é Nietzsche, né? E aí, eu vou chegar no ponto. E aí, tu achas que a sociedade atual, ela começa a pregar, começa a viver uma espécie de niilismo pós-moderno e falta Deus dentro dela? A sociedade atual, ela matou Deus, como Nietzsche fala lá em... Meu Deus, ele fala isso e acho que é humano demasiado... Não, é Gaia. Acho que é Gaia. Acho que ele fala isso no livro de Gaia. Ou é Gaia ou humano demasiado humano. Enfim. A sociedade atual, ela de certa forma matou Deus, ela falta Deus nela. O que vocês acham? Falta esse relacionamento? Só se mata Deus quando se mata o amor dentro de nós, né? Em primeiro lugar, quando a gente mata tudo aquilo que promove a bondade, né? O olhar carinhoso pelo outro, a ampliação da nossa percepção do valor do outro, independentemente do que ele seja, e de respeitar o processo do outro no seu processo de, digamos assim, de compreensão e de aprendizagem que ele está fazendo, né? Inclusive os erros. Acho que a gente mata Deus toda vez que a gente fere
o próximo, a gente mata a Deus. Quando a gente não compreende, quando a gente julga, a gente mata a Deus, né? Porque Deus está em cada um de nós. Deus é a manifestação, ele se manifesta na intersubjetividade, como dizemos em filosofia, né? Ou seja, ele se manifesta na cultura, né? No social. Né? A gente tá sempre querendo colocar Deus em outro plano, em outra esfera, mas Deus está aqui presente, Ele está presente no meu vizinho, né? Aqueles que passam fome. Será que eu tenho um olhar caridoso? Será que eu tenho um olhar amoroso por aquelas pessoas? Ou eu tenho um olhar neutro? Ou tenho um olhar, né, digamos assim, indiferente? Então, eu acho que tudo isso toca, vocês veem, né, como vocês mesmo perceberam, tudo toca na lei do amor, porque a gente tem que frisar, porque tudo realmente se direciona a ele, porque Deus é isso, né, a manifestação dele é isso, porque o amor é a unidade, Aquela né. musiquinha, né, do Fundamental. Deus é amor. Tchal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 a. E para você ver, né, é tão difícil isso, né, que o amor não é a mera, se confundiu muito amor com paixão, né, é preciso ter muita abdicação, né, é preciso ter muita renúncia para amar verdadeiramente, sabe? Mesmo aquelas pessoas que não nos fazem mal, é olhar para ele assim, caramba, né, me fez mal, me faz mal, mas algo dentro de mim não promove o ódio, algo dentro de mim não me faz ser igual a ele, algo dentro de mim me faz amá-lo, né, ou amá-la. Enfim, é esse o amor que a gente mata quando a gente não é regido por ele. É Deus, porque a gente só pode fazer isso quando Deus está dentro de nós. Né? Quando Deus não está dentro de nós, a gente mata ele todo dia. Mas matar Deus no sentido geral, não matamos não. Eu acho que o que Nietzsche quer dizer é que parece que a humanidade tinha matado mesmo Deus no sentido do amor mesmo, dentro de si, né? Porque Deus não é outra coisa senão amor, gente. O amor fraternal mesmo, né? Olhar nosso irmão com carinho, né? Perdoar, né? Que o perdão é um dos filhos do amor, né? É outra coisa, né? Não há amor sem perdão, né? Então, perdoar diante de uma situação, né? Porque é muito bom quando a gente está numa situação que eu costumo dizer assim, né? De temperatura, né, e volumes, vamos dizer assim, de temperaturas e pressões normais, né? E aquilo que Normais temperatura e pressão. e quando essa temperatura e pressão se altera, que eu digo que é as experiências, né? Que as experiências já assim que bate, né, com grande força e de grande intensidade, e aí é que a gente vai ver, assim, que a gente fala bonitinho, a gente pratica mesmo, sabe? Então, né, é aí que a gente vai ver, é muito bom articular a gente consegue articular o que é o amor, o perdão é filho do amor, a coisa bela, olhe com delicadeza, o problema é quando a gente passa por essas alterações que eu chamo de temperatura e pressão, né, que vai realmente manifestar, né, que o interior será exteriorizado, né? Então, aí volta aquela máxima, né? Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que a sabedoria, ela é importante. Agora, falando do meu ponto de vista, eu acho que a sabedoria, ela é sim importante. Eu acho que o estudo, a, a, a produção de boa teologia, você entender o que a palavra quer dizer é necessário, mas também ela não adianta se você não praticar aquilo que ela diz, sabe? Falta Deus? Não. Deus, ele é para todos. Falta bondade, falta arrependimento, falta humildade, falta cumplicidade, falta tanta coisa. Mas Deus, ele não falta, porque Deus, ele é único, soberano e bondoso. Cristo, ele não veio para trazer para renovar o jugo pesado da lei que antes havia sobre aquele povo. Ele veio para trazer uma graça inalcançável, imerecida e aberta a todos que creem. Se a gente olhar para essa mensagem que também entra na mensagem que Paulo vem falando o programa inteiro, se a gente olhar para as pessoas com o olhar que Cristo teve para nós, se nós amarmos as pessoas, João 13:34 fala isso, se nós amarmos as pessoas do mesmo jeito que Cristo nos amou, a situação é completamente diferente.